Olá, irmãos! Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 21 e a nossa devocional vai falar sobre a visita dos Reis Magos a Jesus. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa postura diante do Rei Jesus, a nossa postura de humildade, quanto devemos ser servos diante dele. Ó estrela da manhã, esplendor da luz eterna e sol da justiça, vem e ilumina os que estão sentados nas trevas e à sombra da morte. E a nossa devocional de hoje se baseia em dois textos. O primeiro é de Isaías, capítulo 9, verso 2, que diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E Lucas, capítulo 1, verso 76, e diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Nós começamos essa semana com a imaginação capturada pela viagem de José e Maria até Belém. Hoje, há 3 dias de celebrarmos o Natal, nos deparamos com a jornada de um grupo muito diferente de pessoas. Magos vindos do Oriente que seguem uma estrela em busca do prometido rei dos judeus. Esses homens, de origem misteriosa, provavelmente tinham posses, trouxeram presentes muito valiosos e tinham disponibilidade para estudar e viajar por longos períodos. Tais motivos levaram a tradição a identificá-los como reis. Não sabemos. Também desconhecemos o seu número. 3 são as ofertas descritas: ouro, incenso e mirra. Mas não há como determinar se isso também indica que eram 3 reis magos. De qualquer forma, o que Mateus nos conta é que seguiram uma estrela no céu por milhares de quilômetros em busca de um rei. Foram, inclusive, até o palácio de Jerusalém, esperando lá encontrar o prometido monarca. Quão surpreendente deve ter sido, então, a jornada que os levou até uma casa normal e a um simples menino. Por mais que tivessem estudado os profetas e seguindo a estrela, nada poderia prepará-los para o mistério caseiro que os aguardava. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O rei dos judeus era um menino. O sol da justiça aconchegava-se no colo da sua mãe. Não por acaso, décadas depois, é essa mesma imagem de chocante humilhação que Paulo usa para ensinar os cristãos filipenses. Ele os exorta a ter o mesmo sentimento de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 5 e 7. O apóstolo mostra que ao assumir esse mesmo sentimento, nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Não fazemos nada por ambição egoísta ou por vaidade e cuidamos dos interesses uns dos outros sem murmuração e queixas. O sentimento de Cristo, porém, não pode ser produzido pela vontade humana, mas é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar, não de acordo com nossas preferências ou esforços, mas de acordo com a boa vontade dele. Dessa maneira, os filipenses e nós brilhamos como estrelas no universo em meio a uma geração corrompida e depravada. Verso 15. À semelhança de nosso Senhor, a estrela da manhã. A mensagem desta geração é que você não veio para servir, mas para ser servido. Que o que importa é que você siga os desejos do seu coração. E ai de Deus se não cumpri-los. Que você é o centro do universo, mas essas mentiras não são compatíveis com a história de magos que partiram em busca de um rei e encontraram um menino. Elas não se encaixam com a realidade de Deus, que abre mão de toda a sua glória para assumir a humilhação da cruz. Se você deseja fazer a diferença em meio à nossa geração corrompida e depravada, não é a semelhança dela que você deve se parecer.
Não é essa luz que você irá refletir. Antes, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, você é convidado a refletir o sol da justiça, a estrela da manhã, retendo firmemente a palavra da vida, em meio às trevas e à sombra da morte. Boa noite, irmãos. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. E aí, crianças, vocês gostaram da devocional de hoje? Então eu vou deixar um desafio para vocês, né? Para vocês conversarem com o papai e com a mamãe de vocês, para descobrir como vocês podem ser uma luz no mundo, né? Com os seus coleguinhas, com o papai e com a mamãe dentro de casa, com os vovôs, vovós, titios, tá bom? E a tarefa de hoje, do dia 21, é a gente orar pelas tias do Ministério Infantil, né? Que tem trabalhado tanto, trazido várias historinhas pra gente, tá bom? Então, eu também vou deixar para vocês um versículo que diz: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. E aí, se vocês quiserem tentar decorar esse versículo com o papai e com a mamãe, vai ser muito legal, tá bom? Um beijo para vocês!